Fala então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje não vamos falar de opções, a gente vai falar de economia. Por quê? Porque tem um assunto rolando no mercado financeiro de extrema importância que vai de fato mudar muita coisa, que é a independência do Banco Central. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer que eu fale mais sobre economia ao invés de só de opção, já deixa o seu comentário, se inscreve no canal e obviamente me segue lá no Instagram que tem coisa interessante demais. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então, vamos lá. Antes de mais nada, a gente tem que entender o que é o Banco Central e para que ele serve. Diferente do que muita gente acha, o Banco Central não é um banco normal, né? Um banco comercial, como a gente fala, tipo Itaú, Bradesco, Santander. O Banco Central, tá? Ele é o que a gente chama de banco dos bancos. Ele serve para manter o bom funcionamento do sistema financeiro nacional. Mas vamos lá, eu elenquei aqui diversas coisas que a gente tem que falar para que você entenda todo o processo. Tá? Então, como ele mantém, né, o bom funcionamento do sistema financeiro nacional? Vamos lá, entenda assim. Ó. Existe um órgão chamado Conselho Monetário Nacional. Esse órgão ele é composto pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central, onde esse órgão, esse conselho, essas pessoas definem diversas metas que o governo precisa seguir. O Banco Central ele tem como missão, então, fazer o quê? Fazer com que o país siga essas metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, tá bom? Então, esse é a grande ideia do Banco Central, né? Fazer com que a economia funcione de acordo com as metas estabelecidas por esse conselho. Aí você vai me perguntar assim, mas Marcelo, como que ele faz isso? Como que o Banco Central pode mexer na economia, vamos dizer assim, para que ele consiga que o país siga nessas metas? A coisa mais importante que o Banco Central faz, tá? Apesar ele faz outras, beleza? Mas a coisa mais importante que ele faz é estabelecer a Selic, a taxa Selic, que você deve ver no mercado direto. Ah, hoje tem taxa Selic, se vai manter, se vai subir, se vai cair, tá? Quem faz isso é o Banco Central, quem define isso é o presidente do Banco Central. Beleza? Então, através desse mecanismo de mexer na taxa de juros, ele consegue, tá, fazer com que o Brasil siga ou não as metas estabelecidas pelo Conselho. Beleza? Beleza. Ele faz outras coisas, tá, gente? Ele tem umas outras atribuições, vamos dizer assim, tipo emitir moeda, tal. Mas para esse vídeo aqui, o mais importante de entender é que ele vai conseguir, né? Ele vai fazer o país seguir essas metas de acordo, mudando essa taxa Selic, tá? Agora, o que é essa questão de independência? Por que a gente está falando disso e, né, qual que é o assunto do vídeo? Entendido o que é o Banco Central, o que ele faz e como ele faz, tá? Vamos conversar agora sobre independência. Primeiro, não existe hoje, tá? Atualmente, não existe uma lei que fala que o Banco Central é ligado ao governo, tá? Mas também não fala que existe uma lei que ele não é ligado, que ele não seja ligado. Então você fica meio que nessa coisa de, ele é ligado, mas não é ligado, eu não sei se ele é ligado. Essa é a questão, tá? Para a gente entender essa questão de independência, a gente tem que entender duas coisas. Existem dois tipos de relações entre coisas, vamos dizer assim. Tá? Existe uma relação de subordinação. Tá? Então imagina que o Banco Central ele é subordinado ao governo. Então significa que todas as decisões do Banco Central vão ouvir primeiro o governo, vai seguir o que o governo quer. Tá? Isso seria uma relação de subordinação, não é o que acontece. Tá? No outro extremo, teria uma relação de independência. De fato, o Banco Central faz o que ele quer sem conversar com o governo. O que a gente está falando aqui, tá? A ideia dessa nova relação não é uma relação nem de subordinação e nem uma relação de independência completa. Também isso não faz tanto sentido.
tá? A ideia aqui é de autonomia do Banco Central. Então, qual é a autonomia do Banco Central? Qual que é a ideia disso aqui, tá? É a gente ter um Banco Central onde ele possa tomar as decisões que ele acha melhor, tá? E mais conversando também com o governo, ouvindo o governo, até porque, a gente tem que pensar que governo e Banco Central tá no mesmo barco, né? Eles não podem ser completamente independentes, tá? Mas eles também não podem ser um subordinado completamente ao outro. A autonomia é, vamos dizer assim, um meio termo, tá bom? Hoje, atualmente, o nosso Banco Central ele é de certa forma autônomo, só para vocês terem uma ideia. Teve uma pesquisa que saiu há um tempo atrás que pegaram todos os bancos centrais do mundo e viram a independência dele, viram a autonomia dele, e o Brasil não ficou tão ruim assim, ficou em 7º lugar em todos os países do mundo. Beleza? Tá bom. Qual que é a ideia então dessa lei nova, né? A principal mudança dessa lei nova, e é aqui que você tem que entender, é com relação ao mandato do presidente do Banco Central. Por quê? Vamos lá. Você acabou de assumir o governo. Tá? O que que hoje acontece? Acabou de assumir o governo, o presidente escolhe o presidente do Banco Central. Tá? Então ele provavelmente troca e coloca o presidente do Banco Central que ele quer. Tá bom? Beleza. Só que esse cara, ele não tem um mandato definido. É mais ou menos assim, o governo, tá? O presidente pode tirar ou deixar o cara de acordo com a vontade dele. Então, o presidente A colocou o presidente do Banco Central lá. O cara começou a desagradar, ele pode ir lá e trocar o cara por outro. O que você já vê que isso atualmente é um problema de fato, né? O presidente ter essa força, né, essa relação de contratado, vamos dizer assim, não é uma coisa boa, porque acaba fazendo com que o presidente do Banco Central não seja livre para tomar as decisões, porque ele pode ser demitido pelo cara, pelo presidente em si. Tá? Qual que é a ideia da lei nova? É que exista um mandato para o presidente do Banco Central, escolhido ainda pelo presidente, tá? Então o presidente vai falar quem é o presidente do Banco Central, porém esse mandato ele vai ser de 4 anos descasado com o mandato do presidente da República. Então vamos dizer que você assumiu como presidente, tá? Você escolhe o presidente do Banco Central. Esse cara vai ficar 4 anos. 2 no seu mandato e 2 no mandato seguinte, que pode ser seu ou não. A questão é que quando trocar o governo, o cara que assumiu, ele não vai trocar o presidente do Banco Central quando ele entrar, porque ele não vai poder. Ele vai ter que esperar 2 anos, ou seja, acabar o mandato o mandato anterior, para que ele possa falar, não, beleza, agora eu quero o meu presidente do Banco Central. E esse cara vai ficar 2 anos no dele e 2 anos no próximo. Essa daqui, né, é a ideia. Beleza? Beleza. Por que que isso é bom? Tá? Porque o presidente do Banco Central, se isso acontecer, o presidente do Banco Central ele vai ter autonomia, pelo menos de não poder, de não ter medo, vamos dizer assim, de fazer alguma coisa que desagrade o presidente em si, e ele vai ser mandado embora. Tá? O que acontece, tá, gente? O que acontece bastante hoje. A gente tem que lembrar, a gente pode lembrar a Dilma mesmo, tá? O presidente, às vezes, o que que ele quer, né? Ele quer mexer na taxa Selic, porque às vezes é bom para ele de popularidade. Então ele chega para o presidente do Banco Central e fala assim: ô fulaninho, muda aí a taxa Selic. Se o cara falar não, não vou mudar porque isso vai fazer mal para a economia, o presidente pode falar: então sai você, entra outro e eu coloco e eu faço e esse outro faz o que eu quero, tá? Então essa lei nova do mandato descasado e do mandato mais firme ajuda muito o governo a não ter essa mão, né, essa mão pesada em cima de uma decisão tão importante. Aí você vai me falar assim, mas Marcelo, então quer dizer que o presidente colocou o cara lá, o cara começou a fazer merda pra caramba, ele não vai poder demitir o cara vai ter 4 anos de estabilidade? Não. Não é assim, não é que o cara pode chegar lá e fazer o que ele quer, aí, sei lá, você contratou o cara é louco. Não, tá? Não é que o cara vai ficar para sempre. Não é que ele vai ficar os 4 anos.
Só que o presidente sozinho não vai ter mais o poder de tirar o cara. Ele vai poder falar, olha, eu acho que esse cara tem que sair. E aí o Congresso vai ter que votar, né? O Congresso, que é o nosso representante, vamos dizer assim, ele vai ter que votar. Se o Congresso aceitar, tira esse cara e o presidente põe outro. Percebe que fica muito mais difícil do governo influenciar em coisas, tá, que são importantes para a economia. Acredita-se também, né, duas vantagens. Né? Você pode me perguntar assim, Marcelo, quais são as vantagens de ter uma autonomia, né, de ter uma certa independência? Na minha visão, tá, são duas. A primeira delas é que provavelmente você vai ter um banco central mais técnico. Um banco central que pense de forma mais técnica e não de política, não de politicagem, vamos dizer assim. Isso, obviamente, é bom. Tá? Uma outra vantagem é que, muito provavelmente, a taxa de juros, que mexe em tudo, tá? A taxa Selic que mexe em tudo, mexe em empréstimo, mexe em investimento, mexe no dólar, mexe em tudo, tá? Essa taxa mexe na inflação, tá? Essa taxa Selic, ela provavelmente com um banco central mais autônomo, mais independente, ela vai ficar mais próximo do que ela deveria ser. Entende? Ela não é mudar o Banco Central, não é dar autonomia para o Banco Central, que aí a partir de agora a taxa de juros vai ficar zero e o dólar vai vir para R$ 1. Não, tá? Eles vão ter uma forma mais técnica de controlar isso, muito provavelmente, e esses indicadores vão ficar mais próximos do que eles deveriam ser. Vou tentar explicar para você, porque eu percebi que você não entendeu tanto. Muita gente fala, né, hoje, atualmente, que a taxa Selic está muito baixa, né, que ela está sendo mais ou menos controlada pelo governo para manter ela baixa. Pode ser, mas não é isso. Eu não vou entrar na discussão se é ou não. A questão é que, se essa taxa Selic de 2%, se ela estiver realmente baixa por conta dessa interferência, ela pode subir e chegar num patamar mais interessante falando de economia. Tá? Beleza. Para, obviamente, fazer os dois lados, quais as vantagens, tá, que a gente vê? São essas e as desvantagens. Existe algum tipo de desvantagem? Gente, a gente tem que considerar, tá, que deixar o Banco Central mais livre, tá, isso são algumas pessoas falam e a gente tem que sempre pensar nos dois lados em tudo, eu acho que isso é racional. Algumas pessoas falam que essa autonomia pode deixar o país, né, uma decisão tão importante, na mão de pessoas com muito dinheiro, na mão de banqueiros. Então, a esquerda tá criticando muito, né, essa ideia, porque ela acredita que agora quem vai controlar o mundo, né, quem vai controlar o Brasil o dono do Itaú, o dono do Bradesco. Não sei, tá? É só um ponto que eu acho que a gente tem que sempre pensar. Bom, vamos lá então para o mercado financeiro. Pensando no mercado financeiro, isso é bom? Sim. O mercado financeiro agrada muito, tá? Agrada muito o mercado nacional, não só mas não só o mercado nacional, agrada muito o mercado internacional também, essa autonomia, porque traz uma transparência muito boa, traz medidas muito, provavelmente, muito mais bem pensadas para o mercado, e o mercado, obviamente, gosta da ideia do Banco Central ter essa autonomia. Tá bom? Então isso vai ser bom para o governo, desculpa, isso vai ser bom para o mercado, sem dúvida nenhuma. Agora, vai passar? Ainda não passou, hoje ainda não passou. Vai passar? Muito provavelmente sim, a expectativa é que isso passe, tá? Essa lei, esse projeto, essa ideia existe há muito tempo, sempre se arrasta essa votação, muito provavelmente isso vai ser votado, isso vai passar, tá bom? E o mercado financeiro vai gostar, beleza? Gente, se ficou alguma lacuna nessa ideia toda de o que é o Banco Central, o que ele faz, como ele trabalha, como que acontece hoje, qual é essa mudança e se isso é bom ou ruim,
Deixa o seu comentário aqui, vamos trocar ideia sobre isso. Esses vídeos vão ser diferentes, por quê? Porque economia, diferente de opções, não é matemática. A gente precisa o quê? A gente precisa discutir, a gente precisa conversar, a gente precisa ter a nossa própria opinião. Então deixa nos comentários aqui qual é a sua opinião sobre esse projeto, se você acha bom, se você acha ruim, o que você acha, e vamos sempre trocar ideia. Beleza? Gente, muito obrigado. Era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse novo formato falando de economia. E eu vou fazer muito mais, porque eu gosto também. Tá bom? Gente, muito obrigado, tá? E até a próxima.